Então, pessoal, nós vamos estudar um pouquinho os povos da antiguidade, os egípcios, os mesopotâmicos. Nós vamos ver como que eles se comportavam, como que era a questão religiosa, como era a organização daquele espaço, daqueles povos, o que eles acreditavam, as pirâmides, a mumificação. Nós vamos ver tudo isso agora, que é a matéria nova para a nossa próxima prova. Então, a gente vai estudar aqui bacana e prestar atenção nos detalhes. Bom, a apostila, ela mistura os dois povos, mas eu achei interessante a gente dar uma separada para identificar as características de um e de outro, o que coincide e o que não coincide entre eles. Então, eu vou começar pelo Egito e daqui a pouquinho eu disponibilizarei um videozinho falando um pouquinho sobre a Mesopotâmia. Primeiro, a gente vai desmistificar aquela ideia de Egito que a gente vê em filme, lê em livros, aquela questão que a gente vê lá nos filmes, né? A maldição de Faraó, o príncipe do Egito, o retorno da múmia. E a gente vai deixar um pouquinho de lado para poder entender como que era o funcionamento desse povo. Primeiro, nós vamos nos localizar. O Egito, ele está entre desertos, ao seu lado direito e esquerdo. Então, dos dois lados, a gente tem deserto, a gente está no meio do deserto do Saara. Ao sul, a gente tem um pântano que ninguém conseguia atravessar. E lá no norte, a gente tem o Mediterrâneo, que é por onde eles tinham acesso a outros povos e aí conseguiam estabelecer as relações comerciais. Mas o que fica em questionamento é o seguinte: como sobreviver em meio ao deserto, clima árido, seco, um calor insuportável? Como essas pessoas conseguiram sobreviver? Bom, a resposta está no Rio Nilo. Ele é que proporcionou aquelas pessoas, aquele povo se estabelecer ali naquela região. Nós já sabemos que nós tínhamos povos nômades que viviam à procura de alimento, caçavam e raízes, o que desse para alimentar. Eles tinham que andar e procurar alimento. Os que conseguiam identificar que era possível plantar algo, aquilo crescer, gerar alimento para aquela população, começaram a se estabelecer e criaram, domesticaram animais, certo? Então, controlavam a criação de animais e controlavam a prática agrícola. Quando eles conseguiram fazer isso, eles se estabilizaram e aí começou o processo de sedentarização. Então, o Nilo foi o que proporcionou aquele povoado todo diferente, tá? O Egito não era raça pura, vamos colocar assim. Eles não eram puros, eram povos diferentes que vieram de vários lugares, assim como a gente conheceu lá no começo da história, e se localizaram ali nos arredores daquele rio. Aquele rio era fonte de comida e fonte de água para aquela população. Por que que ele era a fonte de comida? O rio Nilo, ele inunda no verão, e quando ele inunda no verão, ele traz ao sul da África um lodo que tem um material orgânico, e esse material orgânico torna o solo extremamente fértil. E eles identificaram isso e começaram a praticar agricultura, e praticavam com muita naturalidade, porque o solo se tornava extremamente propício para a prática da agricultura, para cultivar os seus alimentos ali, que eram basicamente cereais, trigo e cevada, naquele ambiente, e ali formou o que nós conhecemos hoje como Egito. Então, o rio Nilo, que é considerado um deus pelos egípcios, a gente vai discutir isso mais no finalzinho do vídeo, ele é que proporcionou a formação desse povo que a gente está conhecendo aqui agora e que é extremamente interessante. Eu achei muito bacana como que eles se organizavam e tudo que eles acreditavam, é muito bacana. E muita coisa do que foi desenvolvido ali naquela época, nós utilizamos hoje em dia. Como eles tinham que lidar com a questão do rio, eles desenvolveram técnicas hidráulicas como canais e diques que nós aperfeiçoamos e utilizamos hoje em dia. Eles tinham que escoar a água, utilizá-la para poder irrigar em outro local que não fosse ali ao redor do rio, e aí eles desenvolveram técnicas hidráulicas que nós utilizamos até hoje. Muito interessante também, que eu achei uma curiosidade, que a gente tem a imagem, né, de que o rio corre para baixo, o rio Nilo corre para cima, porque o sul da África é montanhoso, ele é mais alto, então o rio escorre e vai desaguar no Mediterrâneo, ok? 22 vai trazer uma característica interessante dos povos egípcios.
Eles eram politeístas, eles acreditavam em muitos deuses. Politeísta vem do grego polis, muitos, e theos, Deus. Então eles tinham vários deuses. O rio Nilo era considerado um deus, porque como eles não compreendiam aquele processo de inundação, trazer material orgânico do sul da África e tornar aquela terra fértil, eles divinizavam aquela situação. As estrelas, a terra que proporcionava alimento para aquela população era divinizado. Uma outra característica interessante era a representação desses deuses. Era metade homem, metade bicho, então eles representavam dessa forma os seus deuses. Eles tinham muita preocupação com detalhes e eram perfeccionistas, porque aquela estátua, aquela representação não era uma mera representação. Eles acreditavam que ali estava o seu Deus. Então, eles tinham que ser muito perfeccionistas, muito detalhistas, porque ali, de alguma forma, estava o seu Deus. Uma característica interessante que vocês podem pesquisar aí é a diferença da representação das suas estátuas egípcias e dos gregos. Os gregos têm a representação estátuas com uma sensação de movimentação, né? Os braços, a postura, tudo dá uma sensação de movimentação. E ao longo do tempo, muitas estátuas se deterioraram, perderam pedaços, partes, porque essa representação com esse movimento, ela não se sustenta ao longo do tempo. Então, os egípcios faziam as suas estátuas com os braços juntinhos, as pernas juntinhas, porque era uma forma que eles encontravam para que não se deteriorasse ao longo do tempo e que conseguisse se preservar, porque ali, naquela representação, encontrava-se o seu Deus. Na página 23, vem falando sobre uma figura muito importante, que é a figura do faraó. É uma sociedade teocrática. A teocracia é quando o poder religioso é que fundamenta a sociedade. E ela pode acontecer de duas formas. Ou um Deus escolhe o seu governante, o governante para aquela região, para aquele país, ou o próprio Deus encarnado é que governa aquele povo, que é o caso do povo egípcio. Então, o faraó, ele é a encarnação do deus Horus. É Horus que está governando e administrando aquele povo. Quando ele morre, ele se torna Osíris. Então, todos os faraós mortos, eles são a representação do deus Osíris, o que eu achei muito interessante. Outra característica desse faraó que deve ser falado e que a apostila vai trazer é sobre as responsabilidades desse faraó. Ele é responsável por governar e administrar todas as esferas, administrativa, legislativa, religiosa, organizar o seu exército. Então, ele é responsável por tudo. Isso fica bem claro na apostila e a gente tem que saber sobre isso. Agora, a apostila não traz, mas eu achei muito interessante a gente pensar sobre isso um pouquinho, é que a ideia que nós temos de administração pública, ela foi criada, inventada pelo povo egípcio há 7.000 anos atrás. Eu vou tentar ser bem clara para que vocês consigam entender. Nós moramos num país democrático, certo? Nós elegemos o nosso presidente, o nosso governante de 4 em 4 anos pelo voto. E ele tem como obrigação governar o nosso país e garantir que todos os serviços sejam prestados. Mas é ele que vai fazer tudo? Não, ele vai delegar funções para que outras pessoas trabalhem e garantam a prestação desses serviços. Como que isso vai funcionar? Eu vou ser o mais simples e singela possível. Olha, para ajudar o presidente a governar, foram criados órgãos que o auxiliam na administração do país. Então, a gente tem a administração direta, que é a União, Estado, Distrito Federal e os municípios. E a gente tem a indireta, que é formada por alguns órgãos que ajudam o presidente a cuidar de assuntos e situações que ele sozinho não daria conta. Então, a gente tem as autarquias, como, por exemplo, o INSS, que cuida da pensão, que cuida da aposentadoria do papai e da mamãe. Então, ele é um órgão que ajuda o nosso presidente a cuidar dessa questão. A gente tem as fundações, o exemplo que a gente vê direto aí nos nossos estudos de História e Geografia, que é a FUNAI, que cuida dos assuntos relacionados aos indígenas. A gente tem sociedade de economia mista, que vocês vão direto com o papai e com a mamãe, que é o Banco do Brasil,
que é lá que o papai e a mamãe recebe, que resolve questões bancárias. Então, são órgãos criados para ajudar o nosso presidente a administrar todo o país, porque ele não dá conta de solucionar e de pensar questões para resolver todas as esferas e todos os assuntos que precisam ser resolvidos para que os serviços sejam prestados para a comunidade. Então, quem teve essa ideia foram os egípcios, foram eles que criaram essa ideia. Mas como que funcionava lá no Egito, que a gente sabe como funciona aqui no Brasil agora? O faraó, ele era um deus, era ele que o governava e ele tinha controle sobre todas as esferas, o que ele falasse estava falado. Nós não, nós somos regidos por uma Constituição Federal e pela lei. Então, a diferença tá aí, o faraó era a lei, era o faraó que mandava. Se tivesse alguma questão a ser resolvida, ela era resolvida pelos costumes, por exemplo, o julgamento de alguma atitude indevida, deve ser punida dessa forma. Se era costume punir, puniria-se daquela forma. Ou se o faraó falasse, não, agora eu quero que seja punido dessa forma, como ele é um deus e ele cuida da legislação, é ele que manda. Eles não tinham livros como nós temos, a Constituição da República Federativa do Brasil, nós temos leis e códigos, eram costumes e aquilo que o faraó mandasse, porque ele detinha o poder legislativo, certo? Mas é interessante a gente pensar sobre essa questão. Para ajudar o faraó, existia a figura do vizir, que era como se fosse o primeiro-ministro. Ele ajudava o faraó a comandar e coordenar todas essas questões. E para ajudar o vizir, tinham-se os escribas. Os escribas eram o que a gente conhece hoje como funcionário público. Então, naquela época, as atividades importantes eram saber quanto uma província tal colheu naquela época da colheita, quantos quilos de cereal, quantos quilos de trigo, quantos quilos de cevada. Era isso que os escribas anotavam lá nos papiros. Inclusive, grande parte dos papiros tem esse tipo de anotação. Província tal foi recolhido tanto de imposto. Era essa a função primordial na época, o tanto que se colhia, quanto que arrecadava-se de imposto. Então, esses eram os serviços que eram importantes de serem coordenados, organizados e documentados na época. Mas essa delegação de funções numa questão hierárquica foi uma ideia egípcia. Eu achei muito interessante a gente falar sobre ela um pouquinho. Bom, e para fechar o nosso assunto, da página 27 em diante, nós vamos falar um pouquinho sobre as pirâmides e o ritual de mumificação. A morte, para os egípcios, ela não é vista com temor, como uma coisa ruim. Muitos de nós vemos a morte como fim, como algo ruim, não é? Agora, para eles, não. A morte era simplesmente uma fase. Então, existia uma vida após a morte. E para que essa vida após a morte ela ocorresse de forma tranquila e que a pessoa pudesse ter uma vida após a morte até melhor do que antes da morte, ela tinha que passar por vários rituais. E esses rituais deveriam ser cumpridos à risca, perfeitamente. Para você ter uma vida após a morte tranquila e bacana e até melhor do que antes da morte, não importava o que você fez ou fazia. Nós católicos, né? Nós acreditamos muito que o que nós fazemos durante a vida vai implicar pós-morte. Eles acreditavam que não importavam se os pecados, as coisas erradas que eram feitas, que o que importava para que a vida após a morte ocorresse plenamente eram os rituais. O ritual de mumificação, ele teria que ocorrer da forma mais perfeita possível. Então, os órgãos eram retirados, várias essências eram colocadas naquele corpo e tudo era feito da forma mais perfeita possível para que o corpo ele pudesse se conservar durante um bom tempo.
Na página 28, vem trazendo a imagem dos canopos, que eram objetos onde os órgãos eram retirados, cérebro, coração e outros órgãos eram retirados e colocados aí nesse recipiente. E posteriormente o corpo era mumificado e todo aquele processo era feito para que se conservasse o mais perfeito possível ao longo de um tempo. Por que essa preocupação em conservar aquele corpo? Porque eles acreditavam que depois de todo o processo ritualístico, a alma voltaria para aquele corpo. Então ele deveria estar preservado da melhor forma possível. E nos túmulos não se encontrava só a múmia, encontrava-se outros objetos, mobília, comida, papiros com escritas de como deveria ser feita a colheita, coisas importantes que o morto deveria saber após a morte, para que a vida dele após aquele período fosse o mais tranquila possível, para que ele não se esquecesse como algo deveria ser plantado e colhido, ou alguma coisa importante para ele que ele não deveria esquecer. Então, até esses registros eram feitos e colocados ali junto à múmia, objetos de valor, objetos que ele precisasse para que a vida após a morte ocorresse de forma tranquila. Então, esse processo ritualístico, toda essa questão era muito importante para os povos egípcios. E aquela múmia, aquele corpo, depois de mumificado, depois de todo o processo, ele não poderia ser tocado, não poderia ser mexido, alterado de forma nenhuma. Então, aí surgiu a ideia das pirâmides. No início, as pirâmides não tinham essa forma triangular perfeita como a gente vê nos livros. Vocês têm uma imagem na página 27 que dá para identificar os dois tipos de pirâmides. A questão era o seguinte: aquele corpo não poderia ser tocado, profanado de forma nenhuma. Então, era colocado um grande bloco de pedra sobre aquele corpo, que eram chamadas de mastabas. Então, colocava-se uma mastaba para que ninguém tivesse acesso àquele corpo. Não satisfeitos, eles pensaram que se colocasse uma outra mastaba, ficaria-se mais seguro ainda. E não satisfeitos, eles colocaram uma outra mastaba para que aquele corpo ali fosse o mais protegido possível, para que ninguém mexesse naquela múmia. E não muito satisfeitos, colocavam mais uma mastaba para que ninguém conseguisse ter acesso. Agora pensa comigo, tem uma múmia com vários objetos de valor, alimentos e muitas outras coisas ali junto. Vocês acham que ninguém ia querer mexer, que não existiriam saqueadores que iam entrar lá e pegar os objetos para si? Claro que existia, e aos montes. Por isso essa preocupação gigantesca em proteger aquela múmia e colocar essas mastabas. E as mastabas, elas não eram do tamanho de um carro, eram blocos gigantes do tamanho de um apartamento. E a dúvida que paira no ar é como, sem um guincho, sem roda, porque a roda estava sendo desenvolvida lá na Mesopotâmia, ainda não existia a roda como nós conhecemos, como que eles conseguiram cortar aqueles blocos gigantes de pedra e como que eles conseguiam transportar e empilhar um sobre o outro? Essa é a grande questão. Agora, vocês viram aqui no exemplo que eu dei com os meus livros que forma-se como se fosse um degrauzinho, né? Então, as primeiras pirâmides, elas formavam esse degrau, como você consegue ver aí na página 27, as que estão na frente. E ao longo dos anos, eles pensaram, vamos juntar a ponta, e formaram a pirâmide triangular de base quadrada aí, essa que nós estamos vendo. Não, ela parece ser de base triangular, como nós estamos vendo aí na imagem, ok? Então, essa é a curiosidade sobre as pirâmides, como essas mastabas gigantescas conseguiram ser empilhadas e elas foram construídas para que aquela múmia, aquele corpo, ele não fosse tocado, não fosse alterado de forma nenhuma, porque a alma tinha que voltar e encontrar na mais perfeita ordem o seu corpo para que a vida após a morte pudesse ser o mais tranquila possível.
No início, o corpo ficava embaixo da primeira mastaba, mas com o tempo, os saqueadores foram descobrindo jeitos de entrar e pegar os objetos que existiam lá. Então, eles começaram a criar entre as mastabas locais para que servissem de armadilha, ou começaram a criar, escreviam maldições nas paredes, né, das pirâmides, para que as pessoas não tivessem o interesse de entrar ali e de alguma forma profanar aquela múmia. Então vários túmulos eram criados, vários falsos e um verdadeiro. Nos falsos eram colocados até objetos que não tinham nada a ver com a múmia, mas para que a pessoa chegasse, encontrasse, achasse que só tinha aquilo ali e fosse embora. Então, a preocupação era tanto, o empenho era tanto, que foram criados vários mecanismos para que aquela múmia ela não fosse tocada, não fosse mexida. Muitas pirâmides se perderam ao longo do tempo porque o solo arenoso não aguenta o peso das pirâmides. A gente tem as de Gizé, que estão hoje são hoje sobreviventes no tempo, porque eles descobriram que o solo de Gizé ele sustentava melhor as pirâmides, o peso das pirâmides. Então são as pirâmides que nós temos bastante acesso e conseguimos descobrir muitas informações. Sobre as maldições das pirâmides. Elas foram inventadas e criadas com esse propósito, de que os saqueadores não entrassem e levassem aqueles objetos, porque a mumificação, todo o processo ritualístico era muito importante, eles levavam isso muito a sério. A mais famosa é a de Tutancâmon, tinha nas paredes das pirâmides vários dizeres, falando que quem entrasse seria amaldiçoado e morreria em tanto tempo, e a equipe do historiador teve a infelicidade de falecer dentro daquele período que a maldição dizia, mas aí descobriram que junto ao corpo de Tutancâmon existiam fungos e que eram letais, e aí por este motivo aquelas pessoas acabaram falecendo. Mas paira-se todo este misticismo sobre as pirâmides e as maldições e tudo mais, porque era muito importante para os egípcios que aquela múmia, aqueles objetos, eles não fossem tocados, mexidos e alterados, porque era muito importante que a alma voltasse e encontrasse o corpo na mais perfeita ordem para que a vida após a morte pudesse ser tranquila. Então, para fechar essa parte da apostila, o volume 1, esse assunto sobre os egípcios se encerra aqui. Eu espero que eu tenha conseguido falar bastante coisa, porque vocês não tenham dúvidas sobre o assunto. Falei coisas além da apostila, outras estão destacadas na apostila, mas quanto mais a gente souber, melhor, não importa. Obviamente, o que está na apostila é aquilo que a gente vai cobrar nos trabalhos e nas avaliações, ok? E aí, vocês vão fazer as atividades das páginas, o roteiro tá bacana para vocês aí no positivo já. É só seguir as orientações, fazer as atividades, e eu volto ao final da semana corrigindo todas as atividades. Bons estudos para vocês e até mais!